Eis a questão. Vamos pegar o caso do Banco Master. No dia 4 de dezembro de 2024, alguns dos homens mais importantes da República se encontraram por 1h30, a portas fechadas, numa reunião secreta no Palácio do Planalto. Tudo fora da agenda oficial, no mais absoluto sigilo. Lula da Silva convocou para esse encontro a cúpula do governo petista e o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Eles receberiam Daniel Vorcaro, do Banco Master, um homem que conhecia como ninguém a importância das relações institucionais e investia sem escrúpulos no networking com o Partido dos Trabalhadores. A lista de pagamentos incluía 14 milhões para a consultoria do ex-ministro da Economia, 6 milhões para o escritório do ex-ministro da Justiça, 11 milhões para a empresa da família do líder do PT no Senado, além de dezenas de milhões de reais para parentes de ministros aliados do governo no STF. Fique indignado. Porque, veja, a boca pequena, se você descer e andar ali naquela prata, você vai encontrar gente que sabe. Qual é o deputado que está envolvido nisso? Qual é o deputado, o senador que está envolvido nisso? Qual é a autoridade judiciária que está envolvido nisso? Você sabe. Mas parece que a coisa, não anda. Contratos milionários à parte, o que estava em jogo naquela reunião secreta entre Lula, Vorcaro, Galípolo e o núcleo duro do PT, deixa o seu like, era uma solução para a maior fraude financeira da história do país. Um rombo que ultrapassaria os 57 bilhões de reais, incluindo dinheiro de fundos de pensão responsáveis pela previdência de milhões de aposentados. E até semana passada, o brasileiro dependia exclusivamente da memória de Lula da Silva para saber o que foi assuntado nesse encontro tão sigiloso. Ainda bem que o petista tem a reputação de ser um homem muito honesto. O que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa, tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. Pode ser só uma coincidência, mas depois daquela reunião fora da agenda, a tal competência técnica do Banco Central foi para outro patamar. Assim que o novo indicado de Lula tomou posse, a frequência de encontros com representantes do Master disparou. O senhor Roberto Campos legalizou o Banco Master. E todas as falcatruas que vêm na árvore genealógica do Banco Master tem quem? O governo Bolsonaro. O Guedes. E os ministros deles. A efeito de comparação, em quase 6 anos do mandato anterior, o Master foi recebido no Banco Central 24 vezes, uma média de 4 visitas por ano, ou uma visita a cada 3 meses. Já nos 11 primeiros meses da gestão Galípolo, foram 41 reuniões entre o Banco Central e o Master, quase uma visita por semana, praticamente um namoro de bilhões. E, infelizmente, isso é tudo que saberemos sobre esses encontros tão habituais, porque em novembro do ano passado, no mês da prisão do Vorcaro, o Banco Central impôs sigilo de 8 anos aos documentos sobre a liquidação do Banco Master, alegando interesse público na preservação da estabilidade financeira, econômica e monetária do país. E é melhor o cidadão ir se acostumando com o segredo, porque o Banco Central também colocou sob sigilo as comunicações entre autoridades do órgão e o ministro Alexandre de Moraes do STF, cuja esposa celebrou aquele polêmico contrato de 129 milhões de reais com o Master e que chegou a ser homenageado lá em Londres pelo banqueiro em um evento com direito a viagens de primeira classe, hospedagem 5 estrelas, jantar de 3 milhões de reais, degustação de whisky Macallan e after com as suicinhas para os convidados mais entusiasmados. A decretação de sigilo das comunicações se deu logo após a imprensa reportar que o ministro do Supremo estava pressionando o Banco Central para interceder a favor do Banco Master. Alguns veículos relataram que Moraes chegou a ligar 6 vezes no mesmo dia para o Galípolo, quase um stalker. As partes negam que tenham tratado de assuntos relacionados ao Banco de Vorcaro e acredite se quiser. O fato é que, apesar de todo o lobby, de toda a pressão institucional, os rolos do Vorcaro inviabilizaram a venda do Master ao BRB. O banco foi liquidado, seu sócio foi preso e o resto é história.
mas uma história ainda mal contada, cujos capítulos vão sendo publicados aos poucos, conforme as investigações da polícia e as apurações da imprensa avançam. Um cidadão que deu um desfalque de 40 bilhões nesse país. Então, companheiros, tem gente que defende, porque também tá cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país. Nessa semana, o Poder 360 revelou o assunto principal omitido pelo Lula na reunião secreta do PT com Vorcaro no final de 2024. Segundo o portal, o encontro no Planalto serviu para o banqueiro pedir um conselho ao presidente da República. Aspas. O BTG do André Esteves quer comprar meu banco por R$1. Eu não quero confusão. Devo vender ou seguir no mercado? Vale lembrar que, à época, o Master já estava em dificuldades e a proposta feita pelo BTG amorteceria o impacto ao sistema financeiro, poupando bilhões de reais em prejuízos. Contudo, a resposta de Lula foi xingar o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos, xingar o sócio do BTG, André Esteves, um crítico à política econômica do PT, e recomendar que o Vorcaro aguardasse a posse do seu novo indicado e não aceitasse a proposta de compra que estava na mesa. Ainda segundo a reportagem, Vorcaro entendeu a presença de Galípolo na reunião e as críticas de Lula a Roberto Campos Neto como um incentivo para seguir com o Master e atuar como uma presença da esquerda na Faria Lima. Sim, meus caros, as 9 digitais do Lula estão no escândalo do Master. E isso amarra duas pontas que até então estavam meio soltas. Primeiro, a obsessão do PT em colar o Master em Bolsonaro, na velha lógica do xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Esse Banco Master, vira e mexe, eles estão tentando empurrar nas costas do PT e do governo esse Banco Master. Esse Banco Master é ovo da serpente do Bolsonaro e do Roberto Campos, ex-presidente do Banco Central. E, finalmente, a enigmática mensagem de Daniel Vorcaro para sua namorada assim que saiu da reunião. Aspas. Foi ótimo. Ele, o Lula, chamou o presidente do Banco Central que vai entrar e 3 ministros. A namorada respondeu animada e curiosa. Uou, tô louca para saber de tudo. E nós também.